Mas o Flamengo tem todas as... Muito obrigado. O Flamengo tem todas as condições de ganhar o jogo. Esse quarteto da frente... Vai voltar, vai voltar. Opa! Vai voltar. Eu não sei o que E está o Everton Ribeiro e o Pedro não jogaram tanto tempo na seleção e nem o Arrascaeta na seleção uruguaia. Eu acho que o Arrascaeta jogou 60 minutos. 20 mais um tempo, é isso? 80. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, vídeo top! Separei para vocês aqui um trechinho do ESPN FC apresentado pelo nosso amigo João Guilherme da ESPN Brasil. Créditos de vídeo é da ESPN, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Grupo Disney. Galera, aproveitando que tem rodada de Campeonato Brasileiro neste sábado, eu quero dar essa dica para você. Galera, este vídeo tem um apoio da 1xBet, a melhor e maior casas de apostas do mundo. A 1xBet é parceira do Barcelona, Chelsea, Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus e baixe o app. Como que funciona, galera? Se você depositar R$50, você ganha R$50 de bônus. Se você depositar R$100, você ganha R$100 de bônus. Está no primeiro comentário fixado o link da 1xBet para você apostar nas melhores e maiores ligas e times do mundo. É top e eu recomendo. Aproveite o nosso cupom, está no primeiro comentário fixado e ganhe 100% de bônus. É uma dica especial para você. Vamos lá então, galera, para o vídeo aqui. Quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal. Se você é flamenguista, inscreva-se aqui no nosso canal Marcos Fla React e inscreva-se também no nosso canal 2, o Fute React. Estou colocando vídeos diferentes lá para vocês também, tá bom? Vamos aqui para o vídeo. Fala aí, mestre João Guilherme. Agora vamos falar do Flamengo e depois do Corinthians, porque eles só pensam na final da Copa do Brasil. O Flamengo tem um motivo a mais também para pensar, mas está mais longe, que é esse lá de Guayaquil, que é a final da Libertadores da América. Para a partida de amanhã, Zinho o Tetra, o Dorival treinou hoje no Ninho do Urubu o seguinte time, hein? Opa. Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo, lembrando que o Léo Pereira está suspenso, então o Pablo entra na vaga dele, e o Davi Luiz preservado. E Ayrton Lucas, com o Felipe Luiz preservado. Thiago Maia, Arturo Vidal, e aí a volta do quarteto. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Foi o time que treinou hoje no Ninho do Urubuzinho. Graças a Deus, cara. Malvadão de volta. Já é a tendência, né, do Dorival dar uma rodagem para alguns jogadores, poupa alguns. O Davi Luiz, Felipe Luiz vinham jogando aí, né, nessa sequência. O próprio garoto, né, o João Gomes. Tem o problema de algumas suspensões, né, de jogadores suspensos, mas assim, é bom ele dar uma rodada e assim, você não ter o João Gomes, mas tem o Vidal, aí o quarteto que ficou fora aí, porque só jogou o Gabigol e bem, né, fez 2 gols no jogo contra o Fortaleza, mas de novo o quarteto jogar, ganhar o ritmo. A tendência é essa, aquilo que a gente falou. Acho que assim, o último jogo antes da viagem, né, que é contra o Inter, no Maracanã, no caso, deve ir o time completinho, se é aquele jogo que realmente ele vai jogar com aquele time que a gente acha que é o ideal para a grande decisão, para o início da grande decisão. Então, assim, é o trabalho do Dorival usando o Campeonato Brasileiro, porque assim, pensar em título, já teve esse momento, né, para jogar visando. Jogar, vencer, conquistar 3 pontos, ganhar confiança, vem de resultado negativo, vai jogar ao lado da sua torcida, que com certeza vai lotar o Maracanã, um sábado, né, então assim, a torcida está querendo ver novamente esses jogadores, e vencer para também pensar em não se afastar, né? Você não ganha o título, tudo bem, mas você ficar fora do G4, é bom voltar para o G4, é bom ficar ali brigando pelas primeiras posições, porque não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil e na Libertadores. E o Flamengo, claro, tem que planejar já o próximo ano, estando também na Libertadores. E via Campeonato Brasileiro precisa estar bem pontuado. Acho que vai virar um G8, então dificilmente
não vai, mas eu digo na fase de grupos, né? O Flamengo tem elenco para estar na fase de grupos. Então é importante vencer esse jogo. É isso aí, Pascoal. Amanhã Flamengo e Bragantino, Maracanã, 7h. O Bragantino não vence uma partida há 2 meses. Há 2 meses o Bragantino não vence um jogo. Acredito. E o Flamengo nunca venceu o Bragantino desde quando o Bragantino... Esse é o medo, galera. Esse é o problema. No primeiro turno, o Bragantino não vencia há 9 jogos. Pegou o Flamengo e venceu. Mas dessa vez, cara, nós vamos vencer eles. Dessa vez não tem desculpa, hein? Vamos vencer esses caras aí. Virou o RB. Ganhou o patrocínio. São detalhes desse jogo de amanhã. É uma grande oportunidade, né? Porque o Red Bull Bragantino tem sido uma decepção nesse Campeonato Brasileiro. Eu imaginei que o time pudesse jogar melhor com os jogadores que tem. Tem muito garoto bom lá, né? Aliás, a preferência do Red Bull Bragantino é ter jogadores com baixa idade que possam render futebol e depois lucros, né? Em termos de utilização e até de negócios com o futebol europeu, com o futebol norte-americano, de uma forma geral. Mas o treinador foi vaiado em Bragança Paulista no último jogo, né? Então, é difícil um treinador ser vaiado em Bragança. E acho que a torcida perdeu um pouco a paciência com o time também. Como o jogo é no Maracanã, como o jogo contra o Internacional também foi fora de casa, houve um empate, o Bragantino pelo menos sabe se preservar, né? Não se expõe muito. Tá naquela fase, sabe, canário na muda não canta. Então tá vendo que a coisa tá ruim, tá se segurando aqui. Aquele time da tática, a tática do chaveiro. A tática do morcego, entendeu? Como é que a tática do morcego é tudo pendurado na trave, né? Todo mundo pendurado na trave, que é para evitar a bola entrar. E a tática do chaveiro, você tranca tudo e joga a chave fora. Tem que chamar o chaveiro e até arrumar tudo. Fica difícil. Então, o Flamengo vai pegar um adversário muito complicado nesse sentido. Mas o Flamengo tem todas as... Muito obrigado. O Flamengo tem todas as condições de ganhar o jogo. Esse quarteto da frente... Vai voltar. Opa! Eu não sei o que tá acontecendo. E o Everton Ribeiro e o Pedro não jogaram tanto tempo na seleção. E nem o Arrascaeta na seleção uruguaia. Eu acho que o Arrascaeta jogou 60 minutos. 20 mais um tempo, é isso? 80 minutos. E o Everton Ribeiro e o Pedro participaram um pouco também, que a gente acompanhou, né? O Arrascaeta tem que tomar cuidado, né? Porque o Flamengo já recomendou isso para a seleção uruguaia. Essa contusão. A sorte é que o fisioterapeuta da seleção é brasileiro, né? E conhece muito bem a Arrascaeta, está no Brasil, Bruno Maziotti, e aí a conversa fica mais curta, mais fácil, né? O Uruguai, acho que também tem o desejo do jogador, que vai para o Mundial, querer estar bem na Copa, mas ele precisa... 2 meses, 50 dias para a Copa do Mundo. Ele tem que estar bem na Copa, mas ele tem finais para fazer pelo Flamengo, e depois ele vai ver com o Flamengo como ele chega na melhor versão dele. Mas, assim, não é contusão, né? É um incômodo que, se não for bem administrado, vira uma contusão e aí ele não entra em campo, no pubs. Então, essa é a história do Arrascaeta. Agora, está bem clara a trajetória dos dois times. Tem um jogo, jogaram no meio de semana, Flamengo, Corinthians completo, o Flamengo com todos os problemas que ele carregou para o jogo contra o Fortaleza. Agora ele pode ter a volta desses jogadores e o trio modifica tudo, né? O Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro dão ao Flamengo uma característica, uma cara, um jeito de jogar que sem eles é outro time. Mas o Vitor Pereira jogou com o principal, aquilo que ele tem, os jogadores que ele tem como principais, assim, os titulares, na quarta-feira. Agora no sábado deve variar um pouquinho, eu imagino, porque aí tem na terça-feira já está faltando 8 dias para a final da Copa. Então ele vai na terça com o principal, joga a final na outra semana. Depois joga contra o Flamengo, aí vai assim, e o Flamengo vai até dia 29. O Flamengo tem 3 jogos. Mas o Flamengo também tem a Copa do Brasil, então o Flamengo está... 3 jogos. Pensar nessa mediação, vamos dizer assim. Não dá para fazer isso, por exemplo, Pedro, Arrascaeta e Everton. Arrascaeta talvez, mas o Pedro e o Everton Ribeiro tem que jogar agora, pelo menos um pouco. A administração do Flamengo é diferente, porque teve muita gente fora. Então você também não pode deixar o jogador 10 dias sem jogar, sem entrar. Pode ser um tempo, 60 minutos. E isso vai acontecer, acho que também no Corinthians. Mas o Flamengo tem 3 jogos. O ano dele será decidido no mês de outubro com 3 partidas. 12, 19 e 29. 12, 19 e 29. Então não dá para deixar o jogador parado no mês só jogando 3 partidas. Aliás, tem atividade. Você como atleta...
que já participou de muitas decisões, o Flamengo, entre esses jogos aí de 12, 19 e 29, terá outras partidas. Mas é claro que os caras já estão pensando em 12, 19 e 29. Como é que faz para administrar isso, Tetra? Assim, são jogadores experientes, né? Falar pelo que eu vivi, né? Geralmente, a comissão técnica, você não vai jogar um jogo com espaço de tempo curto do grande jogo decisivo. Por isso que a gente está falando aqui do planejamento. Mas eu gostava de jogar. O Pascoal brinca aí no programa, mas ele me conhece, né? Há tantos anos, na beira do campo, a gente ali interagindo, e era verdade. Eu não gostava de ficar de fora. Mas você tem que ter a consciência que tem jogo que é muito melhor você ser preservado para uma grande decisão. Mas não é o caso desses jogos que a gente está falando. O jogo contra o Bragantino, é até bom esses caras irem a campo, porque há um espaço de recuperação. E você ficar muito tempo sem jogar, reclama-se, né? Tem muito jogo, o desgaste é muito grande. Isso quando a gente está falando de jogar final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, e muitas vezes. Então esse acúmulo faz vir o desgaste e a contusão. E o rendimento acaba caindo, porque você não se recupera, você não está fisicamente inteiro, o teu raciocínio, a tua movimentação não é a mesma. Mas nesse planejamento, vou te falar, se o Dorival levantar a mão e perguntar, o jogo contra o Corinthians, que dia que é? É só no dia 12 o primeiro jogo. Contra o Bragantino, todo mundo quer jogar. Quer ir para o Maracanã, jogar em casa, com a torcida, quer fazer um bom jogo. O jogador gosta do jogo. O jogador fica meio assim na hora de treinar, né? Agora os treinos são muito mais moderados, são muito mais controlados. Há uma estrutura muito melhor nos clubes, né? Então, assim, antigamente quando você jogava no final de semana, fazia um regenerativo. Aí no dia seguinte você ia fazer um físico, uma corrida de longa distância, aí tinha muito cara que dava migué mesmo. Tô com a dorzinha no tornozelo, ficava lá no DM, porque o cara sabia que era titular. Agora não, ele não precisa fazer isso, né? Porque os departamentos muito bem estruturados, eles mesmos dosam os treinamentos. E aí o cara quer o quê? Ir para o jogo. Aí é que o treinador tem que trabalhar essa gestão, porque vai ter hora que ele vai ter que... você vai ficar de fora nessa. Nessa eu não vou te levar. Vai ser bom lá para o futuro, lá para aquele jogo decisivo. E o trabalho de Flamengo e Corinthians e do Atlético Paranaense, né, que também está nessa decisão, falando mais dos clubes aqui, né, do Brasil, eles têm que pensar dessa forma. E os jogadores estão muito mais profissionais e entendendo e conhecendo muito mais, né, da parte da ciência e da fisiologia, que entraram com tudo e são importantes para essa sequência, para ter a saúde desses atletas. O duro é tirar Gabigol e Dudu. Exatamente. O Duro convenceu o Dudu, o Gustavo Gomes de não jogar, e o Gabigol a não jogar. Isso é que é difícil. A tendência é a seguinte, até o primeiro jogo contra o Corinthians, Flamengo tem Bragantino amanhã no Maracanã, alguns jogadores não vão participar. Né? O Léo Pereira levou cartão, está suspenso, o Felipe Luiz será preservado, o Davi Luiz será preservado, o João Gomes será preservado. A tendência é que na quarta-feira contra o Internacional, se todos estiverem bem, o Flamengo coloque em campo o time considerado o mais forte, a sua força principal. Aí no final de semana, no dia 8, o Flamengo jogará contra o Cuiabá lá. E aí nesse jogo deve ser uma equipe alternativa. E aí vem a partida contra o Corinthians em Itaquera, final da Copa do Brasil. Aí o dia 8 é o Malvadinho. Dia 8 é o Malvadinho. Malvadinho. O Malvadão é hoje, amanhã, sábado. Isso. E depois dia 12. O Malvadão na quarta. Completão. Amanhã o Malvado. Amanhã. E no sábado que vem João. o Malvadinho. Pois não, senhor. Não, e aí completando essa programação, essa logística que você colocou, o outro jogo, aí eu estou falando do Flamengo, né? A gente pode olhar na tabela, mas o outro jogo que está no meio das duas decisões
é Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Exato. Também não vai ser o Malvadão. Vai ser o Malvadinho. Lembrando que o Malvadinho foi o time que conseguiu dar ao Flamengo aquela arrancada no Campeonato Brasileiro. Mas depois ficou bonzinho. E depois acabou ficando bonzinho. Ele acabou também ganhando o incremento de alguns jogadores da equipe considerada principal, quando definiram participação em final de Copa do Brasil e tal. Mas o time Malvadinho, ele teve uma sequência muito boa no campeonato. Ele vai assim, 30 minutos, ele olha para o segundo tempo aos 15, fala, vou dar 30 minutos, dá. Aquele jogador que já está mais gasto, mas 30 minutos é diferente de 90. Igual o Abel Ferreira, Exato. dá uma hora pro cara. 30, um tempo e 15, um tempo e 15, uma horinha, vai dosando, né? vai tirando. Esse jogador não pode ficar parado, né? Parado. Ele vai lá, ficou 3 dias descansando, não é assim que ele recupera, de parado. Então você dá uma condição para ele no campo de jogo, no ritmo de jogo, 30 minutos, e ali vai pegar o lugar de um treinamento. Como se ele estivesse participando de um treinamento o Marcos um dia Rocha, a gente encontrou com o Marcos Rocha essa gravou semana Bola da aqui. Vez. Aliás, é amanhã. Bola da Vez. E o Marcos, eu falei para ele, e aí, Marcos, semana inteira para treinar, que espetáculo. Ele falou, nossa, a gente está até desacostumado disso. É toda hora jogo, recupera, jogo. E o jogador prefere jogar. Só que você pegou um detalhe que é o seguinte, se o Palmeiras vem com este nível de desfalques que foi enfrentar o Atlético Mineiro, em todos os setores, isso acontece de um domingo para uma quarta, o Palmeiras seria completamente diferente. Eu digo, mesmo com a escalação igual, ele seria diferente para enfrentar o Atlético. Com 10 dias... Tempo de recuperação? 10 dias durante a data FIFA, aí o português, sabendo de todos os problemas, ele pôde armar uma equipe com improvisações, vamos dizer assim. Sim. O Fabinho se machucou, ele teve que colocar o Luan de volante. Então, Lembrando que o time do Flamengo Malvadinho é aquele time que tem Fabrício Bruno, Pablo, Mateuzinho, O Pablo não tá Ayrton passando um bom momento, né, meu Lucas, senhor? mas faz parte dessa equipe considerada hoje alternativa, né? Que tem Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, que aliás voltou com uma lesão no tornozelo da seleção chilena. Vidal. Né? Vidal, Diego Ribas, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho, Varela, os garotos Matheus França, Vitor Hugo, tem o Varela, lateral direito, quer dizer, são esses jogadores que devem estar em campo na partida contra o Cuiabá no outro final de semana. Falando do Corinthians, adversário do Flamengo, até lá, no dia 12, né, que é o primeiro encontro do grande objetivo de ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians jogará contra o Cuiabá amanhã, em Itaquera. Na terça-feira, o Corinthians enfrentará o Juventude em Caxias do Sul. E aí, no sábado, dia 8, recebe o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Contra o Atlético Paranaense será o último jogo antes da final contra o Flamengo, do primeiro jogo da final. Eu acho que a medida vai ser a mesma, né? Vamos lá então, galera. Tá na tela aí a sequência do Flamengo, a agenda com os compromissos de outubro. Amanhã, sábado, pega o Bragantino. Dia 5, pega o Internacional. Dia 8, pega o Cuiabá. Dia 12, Corinthians, Copa do Brasil. Dia 15, Atlético Mineiro. Dia 19, Corinthians de novo, Copa do Brasil. Dia 22, América Mineiro. Dia 25, Santos. E a sonhada final da Libertadores, dia 29/10, contra o Atlético Paranaense. Viu? Veja bem. O Flamengo vai jogar com time misto, né, contra o time do Bragantino, já que Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz e João Gomes, se eu não me engano, não jogam contra o Bragantino. Contra o Internacional, eles falaram que será time reserva. Eu não concordo com isso, cara. Eu acho que o Flamengo contra o Internacional deveria jogar com o time completo para fazer um ensaio para pegar o Corinthians, que é só dia 12. Cara, do dia 5 pro dia 12, são uma semana, cara. São 7 dias. Agora, contra o Cuiabá, concordo, tem que poupar os jogadores. Agora, contra o Internacional, tá de brincadeira, né? Poupar jogador, deixar do dia 1º até o dia 12 sem jogar, eu sei, os caras vão treinar, mas treino não é jogo. E os jogadores podem chegar no dia 12, dia de uma final de Copa do Brasil, sem ritmo de jogo, por ficar 12 dias sem jogar. Eu sou contra esse negócio aí de ficar poupando demais
pensando em 12 dias depois pôr os caras para jogar uma final de Copa do Brasil. Ah, cara, na moral, né? Eu acho que daria muito bem para os caras jogarem contra o Internacional e serem poupados contra o Cuiabá dia 8. E você, o que você pensa? Quero saber a sua opinião. Comente aqui no vídeo. Valeu, galera! Caprichei aqui para vocês, trouxe os melhores momentos aí do ESPN FC. Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista e compartilhe o nosso vídeo, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Saudações rubro-negras e fui!